Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, direto da IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom estar chegando até você, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida. Eu espero que o seu coração seja uma terra fértil nesse momento, para receber a mensagem, a semente da palavra de Deus, que vai abençoar a sua vida e o seu dia hoje. Eu sempre gosto de destacar que esse é o momento mais especial do nosso dia. É o momento devocional. Não importa se seja agora pela manhã, à tarde ou à noite. Claro que o ideal é que nós iniciemos o nosso dia buscando ao Senhor em oração, em meditação da sua palavra. Portanto, que você se deleite nesse momento, na presença do Senhor. Eu quero destacar já a presença daqueles que estão participando conosco aqui, diretamente do chat, dos comentários, aqueles que participam conosco diretamente. É bom a sua participação. Deixe os seus pedidos de orações. Logo ao final, depois da palavra, nós estaremos então trazendo uma mensagem para abençoar a sua vida. E a sua participação é muito importante. Por exemplo, aqui eu já vejo algumas pessoas participando, como, por exemplo, a Delva, o Walter, a Bárbara, o Paulo, a Eva, então a Dora, Evenilson, várias pessoas participando conosco nessa manhã. Então eu quero convidar você a deixar a sua mensagem, deixar o seu comentário e nós estaremos orando pelos pedidos de orações. Mas vamos para a mensagem de hoje. Eu quero trazer uma breve meditação em 1 Pedro, no capítulo 4, nós leremos dos versículos 7 a 11, ok? Que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gostaria de orar nesse momento, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Pai, nós queremos te render graças e te louvar por esse dia maravilhoso. Bom é estarmos aqui, Senhor. Bom é estarmos na tua presença. Como é bom esse momento onde nós colocamos os nossos corações rendidos, derramados, reverentemente, Senhor, e com muito temor diante da tua palavra, diante da tua presença, diante do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo nesse dia. Que sejamos edificados, fortalecidos na fé, renovados. Ó Senhor, aviva-nos para a glória do teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco essa oração que fazemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho sempre, algumas vezes, pregado nesses textos da epístola de 1 Pedro. O apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta, ele escreveu com o propósito de encorajar os cristãos para permanecerem firmes diante de todo o sofrimento, diante de todas as provações. O apóstolo Pedro, alegrai-vos, ele disse que nós devemos nos alegrar enquanto somos provados, porque nós sabemos, meus irmãos, que as provações desse tempo presente não há de se comparar com o eterno peso de glória preparado para o povo de Deus. Assim disse o apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança, que existe uma coroa, uma herança,
imarcessível, imaculada, preparada para nós. Uma herança incorruptível, que o Senhor tem preparado para os servos de Deus e, portanto, não importa os sofrimentos, não importa as provações, nós sabemos que existe uma herança gloriosa preparada para o povo de Deus, para a igreja de Cristo. Portanto, nós devemos viver uma vida que glorifica a Deus aqui, digna da vocação a que fomos chamados. E o apóstolo Pedro, ele chega ao capítulo 4 para trazer algumas instruções valiosíssimas para os cristãos daquela época, cristãos que estavam dispersos, cristãos que vivem nesse mundo, mas não são desse mundo porque a sua pátria não é esta. Existe uma pátria celestial. Nós vivemos nesse mundo, sim, e enquanto vivemos nesse mundo, devemos glorificar a Deus através das nossas atitudes. E o apóstolo Pedro, ele diz que o fim está próximo. No versículo 7, aqui no capítulo 4, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Veja, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela já tinha uma grande expectativa da iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando o Senhor Jesus ele veio para cumprir a missão que o Pai o deu, de ali na cruz dar a sua vida em favor dos filhos de Deus, quando Jesus veio se tornando homem e vivendo uma vida perfeita em nosso lugar, cumprindo perfeitamente a lei de Deus e as exigências do justo juiz, para que todo aquele que coloca a fé em Jesus Cristo seja declarado justo por causa da justiça e da obra sacrificial do Redentor. Ele veio e inaugurou. O reino de Deus foi inaugurado na terra. Ele voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo Consolador. O reino de Deus foi inaugurado. E desde então, nós estamos agora aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar para então, de forma plena, restaurar o reino, onde nós viveremos esse reino glorioso, que já podemos provar nessa terra, mas viveremos de forma gloriosa na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja primitiva, ela passou a viver nessa expectativa, e essa deve ser a expectativa de todo cristão. Meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida hoje, a vida da igreja contemporânea, do século 21, nós estamos muito mais próximos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E se os nossos irmãos da igreja primitiva, eles viviam como se Jesus fosse voltar hoje, assim a igreja dos nossos dias também deve viver. Nós não podemos estar acomodados, nós não podemos estar desatentos, mas nós precisamos estar cientes que o fim se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. E aqui eu quero trazer algumas instruções bíblicas de como nós devemos viver no fim dos tempos. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, é que no fim dos tempos nós devemos viver em santidade. Nós devemos viver uma vida santa. O texto diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejais criteriosos e sóbrios. Essa palavra criterioso tem a ver, nós devemos ser vigilantes, nós devemos estar vigiando em todo o tempo. Nós não podemos estar desatentos. Nós precisamos viver uma vida vigilante,
buscando a santidade, buscando a santificação, buscando uma consagração, buscando uma vida que glorifica a Deus em tudo que nós fazemos, mas também através da nossa devoção a Deus. Nós fomos regenerados, sim, nascemos de novo, mas nós devemos viver em santificação. Sede vigilantes, meus irmãos, nós não podemos vacilar. Nós precisamos viver uma vida atentas, uma vida fervorosa, espiritualmente falando. E aqui ele traz uma outra palavra. E quando nós falamos essa palavra vigilante, criteriosa, essa palavra também é uma palavra que ela significa desapaixonada. Nós precisamos ter cuidado para não estarmos envolvidos, enlaçados com o pecado, com as paixões mundanas, com as paixões carnais. E se você voltar um pouco, nos primeiros versículos aqui, desse capítulo 4, o apóstolo Pedro diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Cristo, ele viveu nesse mundo, se tornou homem, se tornou carne. Para quê? Para que vencesse em nosso lugar o pecado, para cumprir em nosso lugar a lei de Deus perfeitamente. E também para que nós, que fomos regenerados, que nascemos de novo, não possamos mais, não vivamos mais presos ao pecado, às paixões da carne. No versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nesta vida, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, guiado pela vontade de Deus. No versículo 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este é o fim do Evangelho, pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós não vivemos mais como outrora, como os gentios, como os incrédulos, eles andam. Eles andam como de noite. Não, nós cristãos devemos viver como de dia. Por isso que na sequência, aqui no versículo 7, o apóstolo Pedro diz que nós devemos ser criteriosos e sóbrios. Essa palavra sóbrio, ela traz o significado de que nós devemos ter uma mente sã, uma sanidade mental, mas não somente uma sanidade mental, mas também sermos espiritualmente sãos. Nós ganhamos uma nova vida, uma vida maravilhosa, nós temos vida hoje. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso que nessa mesma carta o apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai dizer: despojando-vos de todo o pecado, despojando-vos, de toda a maldade, de todo dolo, despojando-vos daquilo que desagrada a Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra, para que seja então, para que dê crescimento para a salvação. Nós precisamos crescer a cada dia na nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós precisamos viver uma vida sóbria, não em bebedices, não escravizados aos vícios,
não apegados demais às paixões e aos prazeres desse mundo, não com o coração nas coisas materiais. Nós precisamos estar sóbrios, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aonde o nosso coração estiver, e o nosso coração deve estar voltado para os tesouros celestiais. O nosso coração deve estar devotado a Deus. O nosso coração deve estar rendido, derramado na presença do Altíssimo. Nós precisamos valorizar uma vida que glorifica a Deus através da santificação, da busca pela palavra, da busca pela meditação nas Escrituras Sagradas, porque é por meio das Escrituras Sagradas que a nossa mente é renovada e nós somos transformados para a glória de Deus. Mas essa vida de santificação também consiste em uma vida de constante oração. Veja, no versículo 7 ainda ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, ou seja, dedicados às orações, meus irmãos. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. A oração é o meio de graça, é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus, assim como por meio da meditação nas Escrituras, nós precisamos falar com Deus. Quando nós abrimos as Escrituras, é Deus falando conosco. Quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, somos nós falando com Ele. E Deus, Ele conhece. Antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, Ele conhece, porque Deus nos sonda e nos conhece. Mas Ele quer que nós oremos, Ele quer que nós nos importunemos o trono da graça, que nós estejamos batendo, buscando, pedindo, porque certamente Ele abrirá as portas, certamente nós acharemos a Ele e o que procuramos, certamente nós encontraremos e nós seremos abençoados. É assim, meus irmãos. Persevere na oração, busque em oração a Deus, constantemente, incessantemente. Não perca a perseverança em oração. Está difícil, pastor? Tá, eu sei. Mas continua orando, continua confiando. A oração, ela expressa nossa total dependência de Deus. Continue, meu irmão. Não desista, ore a Deus, confie no Senhor, dependa dEle. Ele está cuidando de você. Mas eu quero trazer também uma outra instrução. Como nós devemos viver no fim dos tempos. Primeiro, uma vida de santificação, ou seja, uma vida criteriosa, uma vida sóbria, uma vida de oração. Mas nós também devemos viver em amor uns pelos outros. O amor é a nossa essência, meus irmãos. Sem amor, nada seremos, nada somos. Nós podemos ter todos os dons, podemos fazer todo tipo de caridade, vender todas as coisas e dar aos pobres. Nós podemos ter todo o conhecimento do mundo, da teologia, a filosofia, ou seja, a área da ciência, qual for. Se nós não tivermos amor, nada somos. Veja, no versículo 8, o apóstolo Pedro diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Meus irmãos, nós devemos viver em amor. E não amor hipócrita, não amor só de palavras, mas um amor de atitudes, um amor sacrificial. Nós precisamos estar envolvidos na comunhão dos santos. Nós precisamos viver essa comunhão, buscando a Deus. Nós precisamos viver essa fraternidade santa. Nós precisamos olhar ao nosso redor e não sermos indiferentes ao sofrimento alheio, mas nós precisamos nos colocar no outro. Nós precisamos ser altruístas. Nós precisamos ser pessoas que acrescentam na vida uns dos outros. Veja,
E como nós devemos viver esse amor? No versículo 8 ainda diz que esse amor deve ser um amor intenso, deve ser uma dedicação intensa, não deve ser um amor superficial. Nós não podemos ser indiferentes, mas é um amor intenso, um amor que se preocupa, um amor que doa, um amor que se preocupa, um amor que está presente. Nós precisamos amar. E aqui nós vemos um outro modo de nós desenvolvermos esse amor, no versículo 9, quando diz que nós devemos ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. É o amor que abre a porta da nossa casa para receber o nosso irmão. É o amor que não só vive a fraternidade dentro do templo, mas também que vive dentro dos lares, através dos pequenos grupos, dos grupos de pastoreios, do discipulado, através da caminhada junta, através de cuidar uns dos outros, de suprir uns aos outros, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Assim como Cristo nos amou. É por nós amarmos uns aos outros, é por nós vivermos essa comunhão santa, esses entranháveis afetos de misericórdia, é que o mundo saberá que Cristo veio, porque o amor que o cristão vive, que o cristão expressa, ele é um testemunho vivo de que Cristo é vivo, ele veio e ele voltará. E existe um propósito, irmãos, para nós vivermos em amor. É porque o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor de Deus, ele cobriu os nossos pecados quando Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue puro e carmesim, o seu precioso sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Deus nos amou maravilhosamente. E Ele quer também que os seus filhos demonstrem e vivam esse amor uns com os outros. E quando nós vivemos esse amor, nós não estaremos dispostos a apontar o dedo para os pecados alheios, mas nós estaremos dispostos a cobrir os pecados com o nosso amor, através do nosso cuidado, através da nossa atenção. Sim, nós podemos pecar, podemos cair, infelizmente estamos sujeitos a isso. O pecado deve ser um acidente na vida do cristão e todos nós estamos sujeitos, mas quando um cair, o amor será o gancho para poder levantar aquele que está caído, para poder cuidar daqueles que são fracos, para poder trazer para o amor de Deus aqueles que estão excluídos. Nós precisamos amar, não só amar aqueles que nos amam, mas amar também, inclusive, aqueles que muitas vezes fazem mal a nós. Jesus nos ensinou que nós devemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Nós devemos exalar o perfume do amor de Cristo, meus irmãos. Nós devemos viver esse amor. Nós devemos viver esse amor através da hospitalidade. Mas, por fim, eu quero trazer aqui uma outra instrução, como nós devemos viver no fim dos tempos. Primeiro, uma vida de santificação, certo? Através de uma vida criteriosa, vigilante, sóbria, uma vida de oração. Nós devemos viver em amor, um amor intenso, um amor hospitaleiro, um amor sacrificial. Mas, por fim, nós devemos, meus irmãos, ser bons despeceiros da multigraça de Cristo,
servindo uns aos outros. Nós devemos viver servindo uns aos outros. Sim. Eu gosto de uma frase que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Nós somos servos, irmãos. Na Igreja de Cristo não existe um patamar mais alto do que o de servo. Jesus, ele nos ensinou: aquele que quiser ser maior dentre vós, que seja aquele que serve. Nós devemos servir uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. Veja o que o texto fala. No versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todo cristão recebeu um dom. Cada cristão recebeu pelo menos um dom. Existem cristãos que receberam mais de um dom. Recebeu vários dons. Então você, meu irmão, se você é cristão, se você é filho de Deus, o Espírito Santo te deu um dom para você servir ao reino de Deus. Servir a Deus e servir também de modo horizontal. Vertical para Deus, horizontal uns para os outros. Deus te deu um dom. Se você ainda não sabe qual é esse dom, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus, procure o seu pastor, procure um irmão mais maduro e diga: ore comigo e me ajude. Eu preciso identificar os meus dons. Ore a Deus, peça a Deus e Deus te mostrará. Nós precisamos demonstrar uma vida de busca a Deus através do nosso serviço no reino de Deus. E aqui fala servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos dispenseiros, mordomos de Deus. E aí, no versículo 11, o apóstolo Pedro vai dizer: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Quando nós falamos de servir uns aos outros, existem vários tipos de dons. Nós poderíamos ler aqui, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 12 ou 14, que fala sobre os dons. Nós poderíamos aqui ler Efésios 4, que fala de nós amarmos uns aos outros e suportarmos uns aos outros em amor, mas também fala dos dons que Deus deu um para apóstolos, deu uns para evangelistas, deu outros para pastores e mestres. Nós poderíamos falar, por exemplo, de Romanos capítulo 12, que fala também acerca do amor e também dos dons. Porque uma coisa não pode estar desconectada da outra. Para nós servirmos, nós devemos ter o amor de Deus derramado em nossos corações e também sendo expressado para os outros. Mas há pessoas, esses dons que foi dado pelo Espírito Santo à igreja, eu poderia dividir em duas classes. Os dons da palavra, ou seja, aqueles que falem de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a verdade revelada, a revelação especial de Deus, nós devemos falar, pregar, profetizar de acordo com as Escrituras. Não podemos nos afastar dos ensinamentos da sã doutrina. E existem aqueles que têm o dom do serviço, ou seja, aqueles que têm o dom da palavra e aqueles que têm o dom do serviço. Você deve estar enquadrado em uma dessas classes. Se você tem o dom do serviço, dedique-se, faça com amor, faça-o na força que Deus supre. Deus te suprirá em todas as coisas para que você sirva da melhor forma. E meus irmãos, quer servindo com o dom da palavra ou com o dom do serviço, tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. E o apóstolo Pedro termina dizendo: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo no fim dos tempos. Nós devemos viver nesse fim de tempo, no fim dos tempos, uma vida sóbria, vigilante, em oração, uma vida de santificação. Nós devemos viver em amor, expressando o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, amando não só de palavras, mas com atitudes. Nós devemos amar uns aos outros, inclusive sendo hospitaleiros. Meus irmãos, nós devemos viver servindo uns aos outros, através dos dons que Deus nos deu, através dos recursos financeiros que Deus nos deu, através, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós devemos servir uns aos outros. A vida sem serviço não tem sentido. E para concluir essa palavra, eu quero deixar uma palavra de encorajamento a você, meu irmão e minha irmã. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 24 e 25, diz assim: consideremo-nos também os uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Permaneça firme. Deus é contigo. Deus estará te abençoando. Que você possa estar cumprindo o seu chamado na presença de Deus. Eu quero orar nesse momento. Quero orar aqui pela Ieda e pela Grazi, que está pedindo oração, pela Rose, pela Cá Menezes, pela Delva. Meus irmãos, pelo Walter, pela Bárbara, nós estaremos orando nesse momento. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nesse momento, Senhor, está sentado no alto e sublime trono, governando sobre tudo, no controle de todas as coisas. Mas Tu és o Deus conosco, o Deus que nesse momento está olhando para estes servos e servas do Senhor, para esses pedidos de oração, que o Teu nome seja glorificado através da operação, ó Deus, da operação de milagres acontecendo nesse momento na vida daqueles que estão precisando urgentemente da Tua intervenção divina. Pai, segundo a Tua vontade, opera gloriosamente para abençoar os meus irmãos, fortalecendo-os na Sua graça, usando-os conforme a palavra que nós lemos. O fim se aproxima, Senhor. Guarda-nos, preserva-nos e usa-nos para a glória do Teu nome. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Na IPPTV, as suas